Queria saudar a todos os irmãos e desejar a todos um bom tempo de culto aqui presentes para adorarmos e louvarmos o nosso grande e soberano Deus. E quero também dirigir uma palavra àqueles irmãos que nos acompanham nas suas casas para poder então participar mesmo à distância neste culto que queremos prestar ao nosso grande e soberano Deus. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa presença aqui e Ele é a razão principal do nosso culto também. E vamos começar esse tempo de gratidão, de louvor, de culto ao nosso Deus em espírito de oração. Portanto, vamos ter um tempo de oração enquanto ouvimos o prelúdio que será tocado e cada um de nós pode estar concentrado orando a Deus e pedindo que, de facto, Ele possa governar esse momento e Ele possa manifestar a sua graça entre nós. Vamos então passar esse tempo em oração enquanto ouvimos o prelúdio. Deus continua bem presente no seu trono, dirigindo a criação, o universo. E apesar de tudo aquilo que nos acontece a nós e que aparentemente atrapalha a nossa vida, estamos aqui a fazer culto no primeiro andar porque foi preciso fazer as obras lá embaixo. E para todos nós parece um contratempo e tudo aquilo que estamos a viver também. Mas Deus continua bem sentado no seu trono. Para Ele não há preocupação, Ele continua a dirigir o universo como sempre o dirigiu e nós louvamos a Deus pela sua soberania, pela sua graça. E continuando neste culto, neste espírito de louvor e de engrandecimento ao nosso Deus, vamos fazer alguma leitura bíblica que nos fala um pouco também desse grande e soberano Deus que quer ser adorado. Ele determinou a forma dos homens lhe prestarem culto. E alguns textos bíblicos que nós iremos ler aqui dizem-nos respeito exatamente a esse grande e soberano Deus que está sentado no seu trono e que espera o culto das suas criaturas. Então vamos acompanhar a leitura responsivamente e diz o seguinte: Quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu santo lugar? Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
Deus é Espírito e importa que os que o adoram adorem em Espírito e em verdade. Esta é a orientação que nós recebemos da palavra do nosso Deus. Ele é o objeto da nossa adoração, mas Ele também é que define a forma como nós o podemos louvar e adorar. E vamos então fazê-lo neste momento, cantando a esse grande e soberano Deus. Estamos aqui e é bom estarmos aqui como seu povo para lhe prestarmos culto. Então vamos louvar o nosso Deus. De facto, que esta união que nos liga uns com os outros nunca falta para nós. E isso só é possível quando Deus, então, abençoa o seu povo. E é tão bom pertencermos a essa grande e soberana família, graciosa família de Deus. E nós ainda continuamos a contemplar esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é bondoso, esse Deus que é cheio de misericórdia e que nos permitiu sair das nossas casas até aqui para lhe prestarmos o nosso culto. Então vamos continuar em espírito de adoração e de louvor a esse grande e soberano Deus, contemplando a sua glória, contemplando a sua graça. Reis e povos
no seu trono está, juntos o adoremos, contemplem Deus, nada como Ele, juntos o adoremos. Oh Pai, é tão bom estarmos aqui juntos para te podermos cultuar. Oh Pai, queremos expressar o que vai muito no fundo dos nossos corações, oh Pai. A nossa gratidão, o nosso louvor. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado por nos teres permitido também sair das nossas casas até aqui. Estamos aqui com o único propósito, oh Pai, que Tu sejas engrandecido, que Tu sejas magnificado, que Tu sejas louvado e admirado também. Recebe, pois, o nosso culto, oh Pai Santo. Reconhecemos que não é um culto perfeito, mas o fazemos de todo o nosso coração, porque Tu mereces ser louvado, Tu mereces ser engrandecido. Ó Pai, continua a estar conosco aqui, influenciando este culto, agindo no nosso meio e respondendo às necessidades de cada um que está aqui presente. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos ter então o nosso tempo de saudação. Estamos sentados aqui, estamos limitados, portanto não vamos ficar de pé, porque isso não permite as condições, mas eu queria saudar a todos os irmãos, todas as famílias. Algumas estavam ausentes aqui por causa do Covid e de outras razões também, mas podemos acenar e dizer um olá. É sempre bom termos esse ambiente. Estamos aqui limitados, mas sabemos que já no próximo domingo, se tudo correr bem, então estaremos ali embaixo num espaço mais alargado. Sejam bem-vindos e aqueles que estão em casa também, que Deus abençoe ricamente. Portanto, esta é a nossa oração também e o nosso desejo. Vamos ainda continuar a louvar o nosso Deus, porque culto é presença, é serviço ao nosso Deus. E nós queremos fazer o levantamento das ofertas. Vou pedir então a nossa irmã Deolinda para nos dirigir, para nos orientar no recolhimento das ofertas. Enquanto isso, nós vamos cantar um hino que convoca, que convida povos de várias nações, de várias partes, para louvar esse grande e soberano Deus que nos trouxe liberdade através da vinda, da vida, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A verdade vos libertará. Sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, vinde já e celebrai com alegria a nossa libertação. O ser humano só encontra verdadeiramente a sua liberdade estando em Cristo, porque só o Filho pode libertar. Então, enquanto a irmã recolhe as ofertas, nós vamos cantar esse hino tão revolucionário, mas que nos fala dessa maravilhosa liberdade que Cristo nos trouxe.
só em Cristo encontramos a libertação. Vamos ter então esse momento de oração com a nossa irmã, agradecendo a vida, a saúde que o Senhor nos vai proporcionando, mas também intercedendo por todos aqueles que não podem estar conosco, também por motivos de enfermidade. Continuamos a lembrar a nossa irmã, Dona Nídia, que está lá no lar. Ela já foi visitada por algumas irmãs, também da nossa igreja, e damos graças a Deus por isso. Algumas famílias estão a recuperar também da situação do Covid, como a nossa. O resto da família ainda ficou em casa por uma questão de prevenção, mas graças a Deus já podemos ultrapassar esse momento difícil, como estou a ver também a irmã Rita e muitos outros irmãos. Portanto, Deus é bom e Ele continua soberano e continua bom, independentemente das circunstâncias pelas quais nós passamos. Ele continua a ser o grande Deus, portanto Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, e também agradecendo a Deus pelas ofertas que foram levantadas. Então, irmã, pode-nos dizer. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, querido Deus, porque nesta manhã deste teu santo dia aqui estamos reunidos uns com os outros e todos contigo, Senhor, para te louvar, para te adorar, para te dizer, Senhor, que te adoramos, que tu és o Senhor das nossas vidas, porque tu, Senhor, tiveste piedade e nos achastes um dia que andávamos errantes, sem Deus, mas tu, Senhor, deste-nos a mão. E às vezes pensamos, porque nós, Senhor, porque tu tiveste misericórdia de nós, mas tu tiveste, Senhor, e aqui hoje estamos, Senhor, de corações rendidos aos teus pés, Senhor, para te adorar, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo quanto tens feito nas nossas vidas. E, Senhor, e principalmente pela salvação que nos deste na pessoa bendita de Jesus, pelo aquele sangue, Senhor, que foi derramado na cruz, Senhor, por aquele preço que foi pago tão alto, Senhor, para que nós hoje possamos estar aqui, Senhor, certos de que um dia, Senhor, vamos viver na eternidade contigo. Obrigado, Santo Deus. Senhor, nosso Deus, eu te peço agora por aqueles que sofrem, Senhor, por aqueles que estão doentes, Senhor, que estão retidos nos seus lares, para a irmã Nídia. Ó Senhor, continua com ela, que ela possa realmente, Senhor, dia após dia, melhorar, Senhor, um pouquinho, e que nos entenda melhor quando nós a formos ver, que ela possa, Senhor, comunicar e que a sua mente vá retornando à normalidade, Senhor. Também te peço para a irmã Florinda, Senhor, também que estejas com ela, por todos aqueles que estão impedidos de vir à tua casa de oração por doença, Senhor. Tu sabes os nomes de todos e aqueles que até estão longe de nós, mas que sofrem, Senhor, noutros países, como a irmã Silvia, a irmã Esther. Ó Senhor, se com eles, Senhor, e com elas, Senhor, e que elas possam sentir, Senhor, que há pessoas noutras igrejas que oram por elas e que sentem o que elas sofrem, Senhor. Agora te agradeço, Senhor, as ofertas levantadas. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que contribuiu e aqueles que não puderam contribuir, Senhor, que tu lhe dês capacidades para poderem contribuir, porque nós sabemos aquilo que estamos a fazer, que estamos a contribuir para a tua obra, Senhor. Fica connosco no resto deste culto, abençoa a tua palavra, abençoa o pastor Samuel, Senhor, e que nos transmita a palavra que venha de encontro ao nosso coração. É aquilo que eu te peço e agradeço, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. 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 Amados, queria convidar-vos a abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Leremos então os versículos 20 a 24. Evangelho segundo a narrativa de João, capítulo 4, versos 20 a 24. O tema da nossa reflexão é o culto que agrada a Deus. E este texto nos vai falar um pouco sobre o culto que agrada a Deus e nós tiraremos daqui princípios importantes para a nossa própria vida e a nossa própria relação também com o nosso Deus. João capítulo 4, versos 20 a 24. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem,
quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aqui. Nosso Deus, nós te louvamos pelo teu grande amor, nós te exaltamos pela tua graça, pela tua misericórdia que nos vai mantendo vivos, e esta manhã é mais uma prova da tua misericórdia. E obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, neste lugar, reunidos para expressarmos o nosso louvor a ti, mas também a ouvir a tua palavra. Pedimos então a ação e a influência do Espírito Santo neste momento, para abrir as nossas mentes, tocar e sensibilizar os nossos corações e aplicar a tua verdade em cada um dos corações que está aqui e aqueles que nos acompanham em casa também. Obrigado pela tua revelação. Obrigado pelo revelador, aquele que nos esclarece, aquele que abre as nossas mentes e aquele que torna possível que a tua palavra possa ser aplicada em cada um de nós. Ajuda-me a mim também na transmissão desta mensagem, que tu me uses, ó Pai Santo, e que eu seja apenas um veículo nas tuas mãos. Esta é a nossa oração que fazemos de gratidão e de louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, esse é um dos textos maravilhosos sobre vários assuntos da espiritualidade cristã. O encontro de Jesus com a mulher samaritana é um dos episódios maravilhosos do Novo Testamento. Claro que cada encontro que Jesus teve com alguém acaba sempre por ser significativo, não só para a própria pessoa, mas também pelos ensinos que surgem do diálogo que Jesus trava com as pessoas. É sempre muito bom nós prestarmos atenção quando Jesus trava diálogos que são mencionados na sua palavra e ver como ele desenvolve a conversa, como ele conduz a conversa até ao ponto central que ele queria atingir de facto. Porque ele conhece o ser humano como nenhum outro homem. Então, cada conversa que ele começa com alguém tem sempre um propósito de tocar o coração dessa pessoa e com o propósito último, diríamos nós, de levar essa pessoa ao conhecimento de Deus. João escreveu esse evangelho e ele deixa bem claro lá no fim do evangelho que o propósito da sua narrativa, um pouco diferente dos outros 3 evangelistas que escreveram, que já tinham escrito nessa altura, era de que as pessoas chegassem à conclusão de que Jesus era o Messias, o Cristo prometido e que era o Filho de Deus. Portanto, e crendo nessa verdade, então eles pudessem ter a vida eterna. Esse é o propósito de João e ele deixa isso bem claro. O Evangelho todo pode ser dividido ou compartimentado em 7 divisões. E essas 7 divisões, no fundo, estão relacionadas com os 7 milagres que João conta. Nós verão que outros evangelistas contam muito mais milagres que Jesus fez, mas João só vai contar 7 milagres. Ele está a fazer isso propositadamente. Portanto, ele vai, em cada grupo do seu pensamento, da forma como ele divide o seu evangelho, nós encontramos um milagre presente e depois o desenvolvimento teológico desse milagre também. Logo no capítulo 2, encontramos o primeiro milagre, que ele menciona, lá em que Jesus transformou água em vinho. Foi o primeiro milagre. Os irmãos verão que no capítulo 1 ele apresenta Jesus como o verbo de Deus. Aliás, essa expressão verbo só surge no capítulo 1, nos primeiros 14 versículos. João depois já não volta a mencionar ou a classificar Jesus de verbo, porque para ele o verbo era exatamente o Messias. Então ele só vai usar o termo verbo de Deus, ou verbo que se encarnou, nos primeiros 14 versículos. Depois ele já não volta a usar essa expressão. No capítulo 12, então, encontramos o primeiro milagre, em que Jesus transforma a água em vinho. E depois, no capítulo 4, neste capítulo, onde Jesus se encontra com a mulher samaritana, na parte final, nós vemos um outro, milagre que Jesus realizou, que João vai mencionar, a cura daquele filho do oficial,
que pediu a Jesus que fosse à casa dele e curasse o seu filho. E nós vemos ali que surge logo uma conversa ali entre algumas pessoas e Jesus faz esse milagre à distância. Logo no capítulo 5 encontramos um outro milagre, logo a seguir, quando Jesus vai curar aquela pessoa, aquele paralítico, junto ao tanque de Betsaida, portanto, que ficava ali, jazia ali durante muitos anos sem que ninguém o ajudasse. Esse é o terceiro milagre que Jesus vai realizar. E no capítulo 6 nós encontramos 2 milagres, não é? Ele vai então curar, portanto, vai multiplicar os pães e depois vai andar sobre as águas. Então encontramos aí 5 milagres. O 6º milagre é que vai curar um cego de nascença. Alguém que nunca tinha visto na sua vida, durante 40 anos da sua vida, e Jesus vai se encontrar com esse homem e o vai curar. E o último milagre que João vai mencionar, o cego de nascença, está no capítulo 9, e depois no capítulo 11, então encontramos o último milagre que João vai mencionar, que é a ressurreição de Lázaro. E se irmãos repararem nos milagres, verão uma progressão, não é? João está a contar, cada milagre que ele conta é um pouco mais complicado, não é, do que o anterior. E culmina no capítulo 11 com o milagre dos milagres que ninguém mais fez ao longo da história, portanto, ressuscitar um homem que já estava há 4 dias morto. O propósito de João era mencionar que Jesus Cristo, de facto, trazia as credenciais daquele que tinha sido enviado por Deus. E a era messiânica já tinha chegado, por isso é que João então vai apresentando aquilo que ele chama de sinais. João não fala dos milagres de Jesus como milagres. Para João, esses milagres eram sinais. E, de facto, os milagres são sinais. Porque não são um fim em si mesmo. Mesmo que a pessoa que sofra o benefício do milagre receba esse benefício, mas o propósito do milagre não é apenas curar a pessoa ou resolver o problema da pessoa, mas apresentar a soberania daquele que realiza o milagre. Ou seja, apresentar o sinal para que as pessoas olhassem para aquele que realizou o milagre e crescem em Deus. Esse foi sempre o objetivo. Infelizmente, nem sempre isso aconteceu. Algumas pessoas foram curadas, viram a poderosa mão de Deus, mas foram para a sua vida sem prestar culto ao nosso Deus. E aqui no capítulo 4, depois do capítulo 3 termos um encontro, um diálogo de Jesus com Nicodemos, no capítulo 4, então, João apresenta-nos uma outra conversa com uma pessoa totalmente contrária a Nicodemos que Jesus tanto tinha abordado no capítulo 3. E isso é muito interessante no propósito de João. Porque no capítulo 3 nós encontramos a conversa entre 2 mestres. Grandes mestres. Nicodemos era um grande mestre respeitado em Israel. E ele vai se encontrar de noite com Jesus e o diálogo deles é muito interessante também. E no capítulo 4, então, João vai nos apresentar um outro diálogo de Jesus com uma mulher samaritana. Totalmente o oposto da pessoa, do interlocutor do Senhor Jesus Cristo no capítulo 3. E nós temos várias lições importantes aqui a aprender, e eu até diria não só sobre o culto, mas também sobre o evangelismo. Esse capítulo 4 ensina-nos um método mais eficaz e os passos que nós devemos dar quando nos encontramos com alguém que queremos levar a Cristo. E o Senhor Jesus aqui, ele se mostra mais uma vez um mestre, um excelente mestre de comunicação, e a forma como ele aborda o assunto, estabelece as pontes, entra aparentemente na conversa da mulher, mas o propósito era levar essa mulher à salvação. O texto começa com o encontro de Jesus, e diz claramente que Jesus estava a sair do sul, portanto, da Judá, para a Galileia. E diz lá o texto, dá-nos a razão, não é? João é muito interessante porque é o evangelista que nos dá mais explicações daquilo que escreve. E nós agradecemos a Deus por isso. Então ele diz que o Senhor então veio a saber, lá no versículo 1, logo do capítulo 4, diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que ele, Jesus, portanto, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Se os irmãos lerem, e eu convido-vos a ler, portanto, no capítulo 3, recuem comigo rapidamente no capítulo 3 de João, e vejam o versículo 22, diz assim: depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia, portanto, saiu do norte para a Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Não é?
E nós vimos depois aqui, no versículo 2 do capítulo 4, João ajuda a dizer, quer dizer, Jesus não batizava de facto. Não era ele que pegava nas pessoas e mergulhava na água, mas sim os seus discípulos. Ou seja, havia uma coincidência de dois ministérios. João Batista estava a exercer o seu ministério, ele que veio para apresentar Jesus Cristo, e de repente Jesus começa a escolher os seus discípulos e as pessoas também começam a seguir Jesus Cristo. Então havia mais ou menos um conflito de interesse ali. Jesus batizava através dos seus discípulos e muita gente afluía para Jesus. João Batista, por outro lado, também batizava e muitas pessoas também iam ter com Jesus. Mas eu queria chamar a vossa atenção ainda no capítulo 3, versículo 26, aliás. Nós já lemos no 22, portanto, que Jesus Cristo saiu da Galileia para a Judeia e permaneceu ali na Judeia, perto do sítio onde João Batista realizava o seu ministério e também ali batizava. E o versículo 26 do capítulo 3 diz o seguinte: E foram ter com João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. E depois então João vai, portanto, falar qual é o seu lugar, qual é o seu papel, qual é o seu ministério e qual era o papel do Senhor Jesus Cristo. E depois vai fazer aquela grande afirmação final em que diz, convém que ele cresça e eu diminua. Muito interessante. Então o que é que está a acontecer aqui? Praticamente dois ministérios ao mesmo tempo. Mas Jesus, com sabedoria, disse, não. Eu vim aqui com uma missão. João Batista veio com outra missão. Então eu vou deixar esse lugar, vou evitar esse conflito de interesses e eu vou regressar para o norte, não é? Para a Galileia. Então Jesus, sabendo que havia pessoas que estavam a tirar o foco em João Batista para ele, e ele, como um bom mestre com discernimento, achou que não, o meu tempo ainda não chegou. Eu vou deixar João Batista terminar o seu ministério, porque ele veio para me apresentar a mim, e João Batista reconhecia isso, e eu vou para a Galileia. Então, voltando no capítulo 4, João então vai dizer que quando Jesus resolveu então voltar para o norte, diz que era-lhe necessário passar por Samaria, ou atravessar Samaria. Está ali no versículo 4 do capítulo 4. Isso é muito interessante. Sempre no Evangelho de João, nós encontraremos essa expressão, era necessário, ou convém. É muito interessante que nós sublinhemos isso, porque o que João está a querer dizer é que aquilo era necessário. Não havia uma outra possibilidade a não ser aquela. Por isso é que também Jesus disse lá no fim, convém que o Filho morra, que eu vá para que o Espírito Santo venha. Ou seja, não há outra possibilidade do Espírito Santo vir e ser derramado entre os homens se eu não cumprir o meu ministério, morrer e ascender ao céu para que então a terceira pessoa da Trindade viesse e realizasse a sua missão. Sempre que encontramos essa expressão, era necessário, ou é necessário no Evangelho de João, convém pararmos aí para ver o que era necessário de fato. E o texto diz que era necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Porque normalmente para um judeu religioso, Samaria não era um terreno, portanto uma trajetória onde um bom judeu, sobretudo aqueles bem fanáticos, bem religiosos, fazia quando saía da Judeia para a Galileia ou da Galileia para a Judeia. Eles preferiam gastar tempo, gastar horas contornando a Samaria, porque pisar a terra de Samaria era quase que contaminar-se. Um judeu religioso, quando colocava os pés na terra de Samaria, considerava-se um impuro. E ele tinha que passar pelo processo de purificação. Por quê? Porque os samaritanos eram considerados, digamos assim, a raça mais baixa. E repare que os samaritanos não tinham um conflito apenas com os judeus. Às vezes é isso que se destaca, a inimizade entre o samaritano e os judeus. Mas os samaritanos não tinham só problemas com os judeus, tinham também problemas com os outros gentios. Por quê? Porque os judeus achavam que os samaritanos diluíram a sua raça. Porque os ascendentes dos samaritanos foram uma mistura de gentios e de judeus, sobretudo de judeus de classe baixa. Porque quando os assírios invadiram o norte, uma das políticas do Império Assírio era misturar os povos. Por exemplo, conquistava Lisboa, pegava em pessoas de classe média alta de Lisboa, enviava para Coimbra. Pegava certas pessoas da zona de Coimbra, mandava para Lisboa. Pegava um pouco de Lisboa, mandava para o Algarve. Pegava um pouco do Algarve, mandava para Lisboa. Então fazia uma mistura para evitar que famílias organizadas, pessoas organizadas, um dia pudessem revoltar-se contra o Império. Então essa é uma política de desestabilização, vamos dizer assim, e também de mistura de raças para enfraquecer uma possibilidade de domínio.
Essa era a política assíria. E lá no norte, portanto, de Israel, isso aconteceu. Nós podemos ver isso claramente no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 27, mostra claramente essa mistura em que os assírios chegavam, tiravam povos inteiros e às vezes até cidades inteiras mudavam e depois implantavam outras pessoas. Assim baralhavam os povos e era uma forma fácil de dominar e de reinar. E os samaritanos, portanto, são um produto dessa mistura entre os gentios e os judeus. Portanto, para os judeus, um samaritano era a pior das espécies do ser humano que podia existir. Mas para os gentios também. Porque os gentios também que odiavam os judeus, também olhavam para os samaritanos e achavam que ele tinha o sangue judeu no corpo. Portanto, nem os próprios gentios também tinham uma boa relação com os samaritanos. E os irmãos podem imaginar a aflição desse povo. Agora, reparem geograficamente. É que o sul estava povoado de judeus. Né? Era o reino do sul, a Judá, onde havia o templo e a força toda da identidade judaica. Mas também no norte, na Galileia, havia uma grande comunidade judaica. Jesus cresceu no norte, os pais de Jesus viviam no norte de Israel, portanto, na Galileia. Então, os samaritanos estavam, no fundo, confinados no meio. Portanto, no sul, Judá, no norte, Galileia, onde era predominantemente, judaica, e no meio, então, encontrava-se esse povo, digamos assim, dos samaritanos. E o texto diz que era necessário. E aqui encontramos logo ali o objetivo e o coração desse grande e soberano Senhor que nós servimos. Jesus disse, eu vou para a Galileia, mas eu vou passar por Samaria. E podemos imaginar, eu fico a imaginar o choque dos discípulos quando Jesus meteu-se à frente, os discípulos começaram a seguir, em vez de contornar o caminho normal da Pereia, atravessando o rio Jordão e contornar até a Galileia, Jesus estava a penetrar exatamente nas cidades samaritanas. E eu posso imaginar as perguntas que dominavam lá na cabeça de Pedro. O que é que o mestre está a fazer? Para onde é que ele nos está a levar? Por que é que temos que pisar essa terra maldita? Aliás, havia mesmo orações que eram feitas pelos judeus de que os samaritanos eram perpetuamente impuros. Ou seja, não havia uma mínima possibilidade deles se tornarem impuros. Imagine agora o Senhor Jesus Cristo toma a dianteira e leva o seu grupo para passar por Samaria, porque era necessário. Então ele se encontra com a mulher, nós podemos falar parte de conversa porque é muito interessante, e eu quero deixar aqui só algo para dizer que o versículo 10 acaba por ser o versículo fundamental deste capítulo 4. Portanto, é porque é no capítulo 10, onde o Senhor Jesus, no versículo 10, desculpem, onde então o Senhor Jesus Cristo vai responder e começar a elevar a conversa. Ele começa com uma sede, porque era um humano, ficou cansado, mandou os discípulos ir comprar comida, e ele ficou numa hora oportuna e apareceu lá a mulher. E a mulher apareceu no meio-dia, não é? Uma hora não apropriada para tirar água. Quem já viveu numa aldeia sabe que essa não é a hora que as senhoras tiram água. E eu vivi 5 ou 6 anos numa aldeia, mesmo lá do interior de Angola, e as senhoras levantavam-se 4 da manhã, 4, 5 da manhã para cartar a água. Porque senão a partir das 6, 7, 8, a água já era turva, porque os animais já tinham acordado, pacaças, elefantes e outros animais já passavam, já turvavam a água e era impossível tirar uma água limpa. Então era de madrugada, nós ainda estávamos a dormir e eu lembro-me muito bem que às vezes quando mexia na cama, a minha mãe e as minhas irmãs já tinham ido ao rio, já tinham voltado e eu, os irmãos, o meu pai ainda estávamos deitados. Então era essa hora. Ou uma outra hora alternativa era no final do dia. Portanto, quando já estava mais ou menos a terminar o dia, ali sim havia algumas pessoas também, algumas mulheres que iam cartar água. Mas não ao meio-dia. Nós percebemos, por inferência, o texto não diz isso, mas pelo tipo de vida que a mulher levava, provavelmente era também objeto de chacota das outras mulheres, até mesmo samaritanas. Portanto, ela tinha que escolher uma hora em que não estivesse ninguém ou pouca gente para ir cartar água. Não era a hora ideal. Mas nós encontramos aqui a providência divina. Mesmo indo cartar água numa hora inapropriada, aquela hora já tinha sido traçado por Deus para ter o maior encontro daquela mulher. E lá estava alguém sentado no poço. E quando ela chega, repara que aquele homem provavelmente estava vestido de forma diferente. Era fácil identificar os povos daquela altura. A mulher reconheceu logo que aquele que estava ali não era um samaritano, mas sim era um judeu. E Jesus começa a conversa. E acho muito interessante como o Senhor estabelece a ponte. E nós aprendemos uma grande lição pedagógica sobre o evangelismo real, concreta e eficaz. Nós temos que criar as pontes.
Nós temos que saber onde a pessoa está, qual é o nível da pessoa para estabelecermos o contacto. Mas temos que encontrar um objeto comum, a ponte, um elemento comum que nos ligue a começar a conversa. Porque não há notícia. Podemos sair hoje e falar sobre o resgate que Cristo veio realizar. A possibilidade de salvação que Cristo trouxe. Podemos usar a história do Ryan, aquele menino de Marrocos. Infelizmente não sobreviveu. Mas eu estava a pensar ontem à noite, nós podemos usar esse exemplo. E eu posso falar amanhã, domingo ou segunda-feira com alguém sobre o resgate e mostrar que o tempo é crucial. Hoje é o dia da salvação. Veja, o menino ficou mais horas naquele poço. E eles fizeram tudo, investiram tudo, tratores, máquinas. Mas a hora passou e aquele menino não resistiu. Da mesma forma também a nossa vida corre um perigo. E o tempo é necessário, não guarde o dia de manhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Nós podemos encontrar uma notícia, uma informação comum, natural, para levarmos a essa pessoa ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente o que o grande mestre fez aqui. Ele começou pedindo a água. E a mulher responde, como é que tu pedes água sendo tu judeu e eu samaritana? E depois João ajuda-nos, explica que eles não se davam, não é? Versículo 9. Os samaritanos e os judeus não se davam. Aquela palavra, o verbo ali não se dar, significa não partilhavam. E pode ser traduzido, não partilhavam utensílios. Se eles nunca correspondiam, não eram amigos, eram piores inimigos, e a última coisa que se podia pensar é que um judeu pegasse num cântaro, num copo qualquer e desse água a um samaritano, ou vice-versa. E a mulher achou aquilo estranho. Disse, como é que, sendo tu judeus, pedes-me de beber, eu que sou mulher samaritana? E ali começa o diálogo, e Jesus diz logo assim no versículo 10, se soubesses, ou se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Por isso é que eu acho que esse versículo 10 é crucial sobre o objetivo que levou Jesus a passar por Samaria. Ele queria dar água viva àquela mulher, mesmo com aquele passado ruim. E a conversa se desenvolve. Nós vamos voltar a essa conversa, mas eu queria saltar agora para o versículo 20. No desenvolvimento da conversa, a mulher ficou a perceber quem era Jesus, ou começou a saber aos poucos. E repare que todos os diálogos que nós encontramos no Novo Testamento de Jesus com as pessoas, nós veremos sempre esse progresso conhecimento, ou progresso abertura dos olhos. Os irmãos, prestem atenção rapidamente. No versículo 9, a mulher tratou Jesus como judeu. No início da conversa, Jesus não passava de um judeu, sendo tu judeu, um homem judeu. Mas se os irmãos repararem, no versículo 19, essa mulher desenvolve um pouco. Através do diálogo com Jesus, através de alguma revelação, porque Jesus contou a essa mulher a vida dela, e ela agora já não tratava Jesus apenas como um judeu. Os irmãos viram? Ela agora diz, vejo que tu és profeta. E se os irmãos continuarem o diálogo lá no fim, a mulher não vai olhar para Jesus apenas como um homem judeu, não só como um profeta, mas ela vai chegar à conclusão de que ele é o Messias. Porque quando ele vai falar com os seus conterrâneos, ele vai dizer assim, não é este o Messias prometido? Então isso é muito interessante no diálogo, porque as pessoas têm uma mente, quando nós dialogamos com as pessoas, com misericórdia, com graça, com mansidão, começamos a mostrar quem é Jesus. Pouco a pouco nós vemos que a visão panorâmica daquelas pessoas, o conhecimento daquelas pessoas começa a abrir-se mais um pouco. E nós, com graça, sem intimidação, sem agressividade, porque estamos cheios de misericórdia e queremos alcançar aquela pessoa, mais texto vamos puxando, mais conversa aqui, mais exemplo aqui, e a pessoa vai percebendo pouco a pouco. É o que aconteceu aqui. Então, quando aquela mulher percebeu que de facto precisava de água, que aquele homem que estava diante dele era um profeta, então ela também sobe o patamar, digamos assim, da conversa. Então a mulher começa a dizer a Jesus Cristo, rapidamente agora o versículo 20 diz assim, nossos pais adoraram neste monte. E vós, portanto vós aqui significa vós judeus, dizeis que é em Jerusalém um lugar onde se deve adorar. Então a mulher mostrou que também conhecia as Escrituras. E sabiam quais eram as promessas. Qual é o monte que a mulher menciona aqui? É o Monte Gerizim. Para os samaritanos, o monte onde se deve adorar era o Monte Gerizim. E eles não inventaram isso. Quando nós lemos a Bíblia, nós pensamos que Jerusalém é o lugar mais destacado no Antigo Testamento para a adoração. Não é verdade. Eu posso recomendar aos irmãos a lerem o livro de Deuteronômio. Verão, no capítulo 11,
mas também no capítulo 27, onde aquela lista final de Deuteronômio das bênçãos e também das maldições, verão que o próprio Deus, através de Moisés, tinha orientado que Gerizim seria o monte onde se deviam pronunciar as bênçãos. Está lá no capítulo 11 de Deuteronômio, mas também no capítulo 27. E havia até dois montes aí, o monte Gerizim e o monte Ebal. O monte Ebal tinha que ser o monte onde se deviam pronunciar as maldições e o monte Gerizim onde deviam ser pronunciadas as bênçãos. Portanto, na história do próprio Israel, esse monte Gerizim era um monte importante. E os samaritanos agarraram-se a esse lugar e houve até um templo construído. Josefo, o historiador judeu, vai dizer que houve mesmo um templo construído lá, portanto, onde os samaritanos adoravam. Então havia dois lugares e esse é o ponto de disputa aqui. O versículo 20 é o ponto de disputa entre judeus e samaritanos. Era digamos assim, o ponto sensível, ou o mais sensível de todos. Qual era o verdadeiro lugar para prestar culto a Deus? Jerusalém ou Gerizim? E essa mulher mostra-se uma pessoa informada. Ele diz assim, vós dizeis que é em Jerusalém, mas nós sabemos que é neste monte, o lugar onde se deve adorar. Ou seja, segundo o conceito tanto de samaritanos como de judeus, a adoração verdadeira dependia de um lugar. Havia um lugar sagrado, concreto para prestar culto. Amados, esse não é um ensino do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o espaço, portanto, o templo, o local, ganhava importância extraordinária. Por isso é que no tempo de Jesus, o templo era o único lugar onde, segundo o conceito dos judeus, Deus ouvia as orações do povo. Se havia um lugar para prestar culto e havia garantias de que esse culto era aceitável a Deus, era em Jerusalém. E para os samaritanos era Gerizim. Então, o que o Senhor Jesus vai mostrar aqui é que o que define o valor de um culto e o culto que Deus aceita, o culto que agrada a Deus, não tem nada a ver com o lugar onde ele é prestado. Nós estamos aqui no primeiro lugar, provisoriamente, no primeiro andar deste prédio. Mas nós podemos estar aqui a prestar um culto fidedigno a Deus, dependendo do estado do nosso coração. Mais do que se estivéssemos lá naquele lugar. Eu passei lá na sexta-feira, estou a ver a construção, as obras que estão a ser feitas lá. E, de facto, fiquei com a impressão de que a nossa sala ficará tremendamente mais bonita do que era. Não é? Porque ainda os trabalhos ainda não acabaram, vão acabar, e todos nós estamos expectáveis para ver o nosso espaço como é que é. E, de facto, todos nós sentiremos que o lugar mudou. Mas não é isso que vai melhorar o nosso culto, a nossa adoração. Não é isso que determina. Pode ser uma catedral mais extraordinária, mais iluminada do planeta. O que importa não é isso. E Jesus vai deixar isso claro. Reparem, ele diz assim, disse-lhe então Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, portanto Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E aqui encontramos o primeiro princípio. A adoração verdadeira não depende do lugar, mas depende do estado de coração. E antes mesmo do estado de coração, depende do relacionamento do adorador com o seu Criador. Nós repararam que Jesus já está a dizer, adorareis o Pai. Reparem que ele está a falar com uma mulher samaritana, não convertida. A maior parte dos samaritanos não são convertidos, provavelmente não há ninguém convertido, mas Jesus já está a garantir que um dia vocês vão adorar o Pai. Mas não é neste monte, nem em Jerusalém. E aqui já há uma profecia. Porque nessa altura o templo de Gerizim já tinha sido destruído, um século antes. Praticamente no segundo século antes de Cristo. E o templo de Jerusalém, 40 anos depois dessa conversa, foi destruído. Portanto, Jesus já está a profetizar que vai chegar o tempo em que nem em Gerizim, nem em Jerusalém será o lugar adequado para o culto. E ele acrescenta, diz assim, vós adorais o que não conheceis, vós samaritanos. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. E aqui nós vemos logo o ensino de que o evangelho cristão não é antissemítico. Muitos judeus acusam o Novo Testamento, os cristãos, de serem antissemitas. E Jesus deixa claro ali, a salvação vem dos judeus. Ele, que era o Messias, era da tribo de Judá. E a religião, ou a parte de Israel, que tinha conservado a história de Israel e a promessa messiânica verdadeira, eram os judeus. Então Jesus está a dizer que a salvação vem pela linhagem da tribo de Judá. E aqui está alguém que veio resolver o problema do planeta e vai resolver o problema dos samaritanos, e ele é um judeu. Por isso é que ele diz, a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou. Os irmãos repararam que no versículo 21, Jesus diz,
vem a hora. Mas aqui no versículo 23, ele diz que essa hora já chegou. Portanto, muda um chip. O que determina o valor de um culto não é um lugar, não é um espaço. Não são elementos humanos. Não é o programa do culto. Não o número de hinos que são cantados. Não o grupo de coros. Nem sequer é o pregador. O que determina o valor do culto é o próprio Deus que é adorado. É Ele que define qual é a adoração que Ele aceita e valoriza. E Jesus deixa isso bem claro. Diz, vem a hora, e agora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Não sei se irmãos perceberam isso. Jesus está a deixar claro que Deus, a relação do ser criado com o seu Criador, passa pelo culto. Passa pelo amor interior, mas passa pela expressão do culto. Mas o culto não tem valor de acordo com a avaliação do adorador. Ou seja, quem determina se o culto é verdadeiro ou é falso, não é um adorador. Ele pode fazer tudo, pode apresentar ofertas, como encontramos lá em Isaías capítulo 1. Os irmãos lerem Isaías, logo lá no capítulo 1, a partir do versículo 10, é terrível. O povo fazia tudo, oferecia o sacrifício, levava os animais, fazia tudo. Mas Deus diz, eu não aceito o vosso culto, estou farto dos vossos cânticos. Não façam mais orações, não sacrifiquem mais. E nós podemos perguntar, por que Deus teve essa reação? Coitadinho do povo, fazia tudo, queria agradar a Deus, trazia os sacrifícios, cânticos, louvores. E Deus vai respondendo e diz, estou cansado, parem de fazer isso. E nós podemos perguntar, afinal, o que é que esse Deus quer? O que Ele quer é um culto feito em espírito e em verdade. E aqui espírito está a contrariar um pouco a ideia do espaço. Esse é o contexto. Portanto, quando ele diz espírito, ele ainda não está a pensar no Espírito Santo, não está a falar aqui no Espírito Santo, mas está a dizer no interior. O que importa para o verdadeiro culto não é aquilo que está fora, mas é aquilo que está dentro. O estado de coração. Mas esse culto que deve ser feito em espírito, porque o próprio Deus a ser adorado é um espírito, não é um ser material, portanto os elementos materiais não dizem muito, não dizem nada a Deus, o que importa é o estado de coração, mas esse culto deve ser feito em espírito e em verdade. E segundo o Evangelho de João, a verdade está relacionada com Cristo. Em todo o Evangelho de João, quando ele menciona verdade, ele está a pensar no verbo, que veio revelar a verdade. Ou seja, Jesus trouxe a verdade, comunicou a verdade, ensinou a verdade, mas ele próprio também encarnou a verdade. Portanto, para João aqui, o verdadeiro culto é aquele que é feito de coração, com corações sinceros e quebrantados diante de Deus. Não significa homens e mulheres perfeitos, porque não há, mas homens e mulheres com coração sábio, com coração sincero, e que chegam diante do trono da graça de Deus e apresentam o seu culto com as suas limitações, com as suas fragilidades, sem se preocuparem com elementos materiais. Mas esse culto também é um culto orientado, porque a verdade orienta, a verdade liberta, a verdade encaminha, a verdade esclarece. Então um culto deve ser avaliado também pelo peso da verdade que é emitido. Os cânticos, a mensagem, os hinos, as orações, tudo tem que ser condizente com a verdade que está na palavra e que está encarnado no Senhor Jesus Cristo. Quando isso acontece, então Deus recebe o verdadeiro louvor. Porque Ele não se importa com barulho. Podemos prestar culto com 1000 grupos corais, com tudo aquilo que quisermos, 1000 instrumentos. Não é isso que vai impressionar o nosso Criador. Ele deseja que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E diz João ainda, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E ele termina dando o princípio geral. Deus é espírito. Ele não é matéria. Deus é um ser cuja natureza não depende daquilo que Ele próprio criou. Então, sendo Ele espírito, importa que os seus adoradores também o adorem em espírito e em verdade. Amados, a nossa adoração não começa aqui. Quem pensa em adorar a Deus num culto público, então não entendeu nada sobre a adoração no Novo Testamento. A adoração deve ser parte da nossa vida, no dia a dia. Como é que nós estamos diante de Deus? Qual é a postura que temos como filhos de Deus? Fazemos tudo dependendo do estado do nosso coração e fazendo tudo com base na palavra de Deus, ou há outras coisas que dominam o nosso culto?
Amados, é bom termos um culto público como este. Mas na perspectiva bíblica, um culto público é apenas a soma de corações preparados, de corações que prestam cultos individuais. Quando se reúnem através do Espírito Santo, nós levantamos as nossas vozes em conjunto e apresentamos um culto a Deus. Que Deus permita que a nossa vida seja um culto a Deus, um culto diário e constante, e um culto feito sempre em espírito e em verdade. Que Deus permita que o nosso culto público seja um culto, primeiramente, dado a Deus, com base no estado do nosso coração, e que seja feito sempre como um culto também direcionado pela verdade. E se assim fizermos, então nós podemos prestar um culto que seja agradável a Deus. Quando nós saímos de um culto e dizemos assim, o culto foi bom, o culto foi agradável, eu gostei, o que é que nós queremos dizer? É porque eu fiquei satisfeito, emocionalmente foi interessante, o pregador falou bem, foi maravilhoso. O que é que nos leva a classificar um culto de bom ou de mau? Segundo o princípio de Jesus Cristo, é que a avaliação deve vir do próprio Deus. E qual é o culto que Deus determinou? Que o nosso culto seja um culto prestado em espírito, do profundo do nosso ser, com todo o nosso amor a Deus, e um culto orientado pela verdade também. Se assim fizermos, então Deus vai aceitar o nosso culto. E nós o louvamos por isso, por essas instruções maravilhosas. Que Deus abençoe a sua palavra, que o Espírito Santo aplique também nos nossos corações. Vamos terminar o nosso culto a Deus cantando o hino final. Dizer que queremos ser fiéis nesse nosso caminhar com o nosso Salvador. Falhos, imperfeitos ainda, mas nós queremos que Ele controle e dirija o nosso coração. Então vamos cantar esse hino final.
Ele deu tudo. Então Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração verdadeira. Pastor, pode nos dirigir uma palavra final e assim terminaremos esse momento de culto. Vamos adorar e agradecer e engrandecer esse soberano Deus. E que Ele nos use todos os dias para que a nossa vida seja uma expressão de culto diário. Vamos orar ao nosso Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio e a possibilidade de darmos culto. Te agradecemos porque o nosso culto não depende de um local, não está limitado a nenhum espaço. Te agradecemos, Senhor, porque aquilo que Tu esperas de nós é um culto diário. É uma adoração consciente e constante que expressa aquilo que realmente acontece connosco no nosso coração. Pai, que isto que cantamos seja real, que esta fidelidade seja genuína, que ela se expresse naquilo que acontece na nossa vida mental, que ela possa se demonstrar naquilo que nós fazemos usando a nossa vontade submissa à Tua. E que onde quer que estejamos, Senhor, a nossa adoração seja reconhecida e aceita por Ti, para que então, como igreja, quando o fazemos, ela tenha mais valor. Obrigado pela Tua palavra. Ajuda, Senhor, a que cada um de nós possa recebê-la e ser um bom terreno, onde ela cresça e produza o fruto que seja agradável na Tua presença. Nós Te rogamos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos o nosso tempo de culto, depois do pós-lúdio, então iremos sair com alguma ordem e assim deixar o espaço para os irmãos que virão no culto a seguir. Que Deus abençoe a todos, uma semana cheia de graça e que cultuemos ao nosso Deus, em espírito e em verdade.